Irmãos, nós queremos nessa noite ser, bem objetivo. Nós queremos falar sobre algo que, na verdade, precisamos desmistificar. Muita gente tem um entendimento errado em relação à graça do Senhor, em relação ao que é a graça, em relação à fé, em relação a obras, em relação à salvação. E eu não tenho, de forma nenhuma a intenção de esgotar esse assunto nesse momento, nessa noite, porque ficaríamos aqui até semana que vem falando sobre isso. Mas eu quero, de uma maneira rápida, sucinta e objetiva, desmistificar algumas coisas e trazer clareza para você. E eu queria deixar isso aberto para que, ainda assim, se você não entenda, se você não consiga conectar os pontos dessa mensagem, que você possa nos procurar, que você possa sentar conosco, que você possa, nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, sei lá por onde. Mas que você não fique em dúvidas em relação àquilo que vamos falar nessa noite. Por isso que eu quero entrar, por um caminho bem claro, para que todos nós possamos entender e nos posicionar. Amém? Não interessa, irmãos, não se trata somente de entender, se trata de praticar. Não se trata somente de conhecer, se trata de se tornar. É isso que o Senhor tem nos chamado para esses dias. Não é para conhecer a palavra, é para se tornar a palavra. Como assim, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos cartas vivas de Cristo. Deus te chamou para ser uma carta viva. Amém? De forma que você não ande, carregando a Bíblia escrita e mostre para as pessoas: olha, está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito aqui. De forma que as pessoas consigam olhar para você e ler as escrituras na sua vida. De forma que as pessoas, através da sua vida, do seu casamento, da sua profissão, do seu trabalho, da sua postura na comunidade, na sociedade onde você está inserido, as pessoas possam conhecer a Jesus. As pessoas possam saber, irmãos, que ainda existem pessoas que encarnaram a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, e Ele nos vocacionou para algo semelhante. Vós sois cartas vivas de Cristo. Uma carta viva. As pessoas possam olhar você, ler você, se arrepender dos seus pecados e o receberem como Senhor de suas vidas. Amém? A maior questão que nós temos em relação à graça, o que nós passamos a chamar de um tempo de super graça ou de falsa graça, é o entendimento, irmãos, que a graça que a Bíblia nos ensina, a graça das Escrituras, é algo que respalda qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de comportamento. Nós precisamos entender, irmãos, que para muitos a graça de Deus se tornou um tapete. Para muitos a graça de Deus se tornou um tapete, aonde você coloca, empurra os pecados para debaixo dela e continua vivendo sem mudança de comportamento. Irmãos, o sangue de Jesus é capaz de perdoar qualquer pecado, qualquer que seja ele, a não ser, a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, irmãos, dá pano para manga falar sobre isso. Mas tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer pecado tem salvação, cura, restauração e perdão. Só que os pregadores também, os estudiosos da falsa graça ou da super graça, muitas vezes também não entendem, irmãos, não entendem que qualquer tipo de pecado, Isaías fala que ainda que seus pecados sejam, vermelhos, sejam rubros, sejam como escarlate, pelo sangue de Jesus você se tornará branco como neve.
lavado, remido, perdoado. Porém, o perdão do seu pecado não anula a consequência dele. Porém, o perdão do seu pecado não anula a consequência dele. Escreva: eu sou perdoado, mas a consequência permanece. É como eu sempre digo, se fosse assim, irmãos, alguém que cometeu um assassinato, cometeu um homicídio, ele foi julgado, foi condenado, ele está preso. Lá dentro da penitenciária, dentro da cadeia, tem trabalhos de evangelismo, onde a palavra do Senhor é apresentada. Muitos presos conhecem a Jesus lá dentro da cadeia, da penitenciária. Ali eles são discipulados, ali eles são batizados. Então, quando alguém, um preso dentro da cadeia, conheceu a Jesus, se arrependeu do seu pecado, recebeu Jesus como seu Senhor, passou pelo batismo, às vezes lá dentro da cadeia, ele foi perdoado. Se tiver no dia seguinte, irmão, sabe, alguma, sei lá, tentativa de alguma rebelião dentro da penitenciária, ele morrer naquela noite, ele morrer na noite seguinte, ele está salvo, porque ele foi perdoado dos seus pecados por Cristo Jesus. Mas, se ele continua vivo, ele continua preso. Está entendendo isso? Não é porque ele aceitou Jesus que ele tem que ser solto da cadeia agora. Se fosse assim, irmão, ninguém mais estava preso. Todo preso, condenado, aceitava Jesus. E não ia estar ninguém na cadeia. Todo mundo aceitava Jesus. Ué, se aceitar Jesus me tira da cadeia. Eu quero dizer para você, irmãos, que aceitar Jesus te tira das cadeias, do inferno, mas não te tira das cadeias da consequência. Aceitar Jesus te livra do inferno, mas não te livra da consequência do seu pecado. Então talvez esse homem possa ser tão abençoado por Deus, que pelo seu bom comportamento agora, por ter se tornado um homem de Deus dentro da prisão, ele diminua a sua pena, tem alguma coisa nesse sentido, mas vai ter que cumprir. Se ele foi condenado, ele vai ter que cumprir. É como uma pessoa que às vezes, irmãos, quebra uma aliança de casamento. Uma pessoa que tem um relacionamento fora do casamento, tem, um pecado de adultério. E ali no momento de fraqueza, de queda, de pecado, ela concebe um filho fora do casamento. E aí o que acontece? Depois a pessoa vai, se arrepende, chora na presença do Senhor, chora na presença da esposa ou do marido. E o marido perdoa, a esposa perdoa, Deus perdoa, mas tem um filho. E não adianta a pessoa falar agora, isso aí foi um fruto do pecado, Deus já me perdoou, e o filho que se vire para lá. O seu filho é o seu filho, dentro ou fora do casamento é o seu filho, e você é o pai dele, e pro resto da vida, irmão, você vai ter que cuidar, ou pelo menos até ele se emancipar. Você vai ter que prover, vai ter que proteger, vai ter que abençoar, porque filho é filho. Existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Ei. São consequências. Então todo pecado vai gerar uma consequência. E eu falo, irmãos, que como falamos na semana passada, quando falamos de Moisés, toda quebra da lei, toda quebra da aliança, toda quebra de princípios vai gerar para nós, irmãos, um peso dobrado para que nós possamos restaurar. É possível restaurar? Sem dúvidas, mas vai custar caro, irmão. Moisés, quando descia do monte, lembra do Sinai? Viu toda aquela bagunça que estava estabelecida lá em Êxodo 32, e ele vai e quebra as tábuas da lei. Só que Deus falou: a sua indignação não te respalda por você quebrar a minha aliança, quebrar a minha lei. Mas Deus, olha a situação que o povo estava, eu sou o pastor desse povo. E pensa, irmãos, quando um pastor que ensina, um pastor que paga o preço, um pastor que prega a verdade, vê um povo, irmãos, desenfreado no pecado, como isso dói, como isso realmente nos traz indignação, como isso nos traz uma angústia. E foi isso que Moisés sentiu. E a partir disso, então, ele pega e quebra as tábuas da lei.
Só que o Senhor falou para ele: eu falei para você parar o povo, mas não falei para você quebrar a minha aliança. Aí ele abre os braços, se arrepende, assume a culpa, que é isso que um homem de verdade faz. E o que acontece? O Senhor fala: eu te perdoo, está perdoado. Você continua sendo meu amigo, você continua sendo meu intercessor, você continua sendo meu legislador diante da nação de Israel. Porém, as tábuas precisam voltar. E ele diz: como as tábuas vão voltar? Você voltando a jejuar 40 dias, 40 noites, subindo o monte, carregando as tábuas, tudo de novo, sim. Só que não é de novo como foi aquele preço, o preço agora é dobrado. E assim Moisés tem que fazer. E essa foi a ministração da semana passada, que você também pode adquirir. Nós vamos liberar essa mensagem essa semana, da semana passada, essa semana, né? Já está até editada lá no nosso canal no YouTube, para que você possa pegar e comer dela. Mas custa um preço. O que tem dito, irmão, sido dito? Que a graça, Jesus veio, morreu na cruz, e o seu sangue nos traz vida. Através de Cristo nós temos acesso a um novo e vivo caminho. Nós temos acesso novamente à árvore da vida, que estava, sabe, até o momento fechada por um querubim, por um anjo com espada de fogo. Jesus abriu de novo o caminho à árvore da vida. E através do que? A Bíblia fala que através do véu que se rasgou, a saber, o seu próprio corpo rasgado, nos dá acesso à salvação. Só que, irmãos, a salvação é pela graça, não é de graça, como se fala. E esse é o entendimento. Então é pela graça. E a graça com G maiúsculo é Jesus. Ele é a graça. O livro de João vai falar: vimos a sua graça, em algumas versões a sua glória, mas no original é o mesmo. Vimos a sua glória, vimos a sua graça, como o unigênito do Pai. O livro de João nos fala isso. Nós vimos a Jesus manifesto, verbo que se manifestou, manifestou-se como homem, o Filho de Deus. E vimos a graça agora manifesta no unigênito do Pai. A graça manifesta é Cristo. A graça manifesta é Jesus. A graça, irmão, não é alguma coisa, não é um pensamento, não é um favor somente. A graça é Cristo. E o que Cristo conquistou para nós, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse que pelo seu sangue, que pelo derramar do seu sangue, Ele comprou para Deus, não foi de graça não, Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Com seu precioso sangue, Apocalipse diz: com seu precioso sangue, comprastes para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Ei, você está nesse povo, comprado, remido, redimido pelo sangue de Jesus. Só que, irmãos, Ele deu a vida por isso, e custou bem caro o sacrifício de Cristo na cruz. E para que custou tão caro, irmãos? Para eu olhar para a cruz, saber que pela cruz eu tenho salvação, liberdade de fazer o que eu quero, aprontar e bordar e pintar. É graça, irmão, é graça. É graça. Muita gente, irmãos, não acredita mais que um cristão, sabe, precise conquistar algumas coisas. Não, tudo que a gente precisa conquistar, Jesus já conquistou. Então eu não preciso mais. Para que eu vou orar, irmão? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou me santificar? Se o sacrifício de Jesus na cruz me respalda para qualquer coisa. Algumas igrejas, alguns pregadores, alguns movimentos entendem, irmãos, que pela graça não há mais sofrimento. Por isso que existe cheio de campanhas em igreja: pare de sofrer. Mas como assim pare de sofrer? Se Deus fez um filho sem pecado, mas não fez sem sofrimento. Hebreus diz que Jesus,
aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, se Jesus, o Filho de Deus, sofreu e aprendeu com o sofrimento a submissão no seu corpo humano, por que eu não posso mais sofrer? Porque a graça. É isso que nós precisamos entender. As pessoas não entendem, irmãos, que Ananias e Safira, na graça, no tempo da graça, no tempo da nova aliança, no Novo Testamento, Atos capítulo 5, Ananias e Safira perderam a vida por estarem mentindo ao Espírito Santo em relação a dinheiro, em relação a um campo que tinham vendido, no tempo da graça. Está entendendo? As pessoas não entendem, irmãos, que Tiago, apóstolo de Cristo, foi decapitado em Atos dos Apóstolos. Perdeu a cabeça em praça pública. Para quê? Para que a igreja pudesse avançar. E todos os apóstolos deram a sua vida, foram martirizados. E não só na Bíblia, irmãos. Depois você vai ver os heróis da fé, não só a galeria de Hebreus, mas você vê homens responsáveis pelo avivamento que chegou em nós até hoje, homens que pagaram um alto preço, preço de oração, preço de jejum, preço de lágrimas, preço de renúncia, preço de santificação e alguns preço até da sua própria vida. E não acabou ainda. No tempo de hoje, muitos homens, muitas mulheres ainda estão entregando a sua vida para que o evangelho possa continuar. Mas o que a pregação da super graça ou da falsa graça fala? Vem para a igreja e pule, canta e dança. Vem para a igreja, irmãos, e faz festa, porque Jesus faz tudo. Você só tem que levantar a mão e falar: eu aceito Jesus. É preciso permanecer, irmão. É preciso mudar de vida. Quando eu falo algo para você aqui é por amor. Quando eu falo algo para você aqui é querendo, irmãos, ver uma mudança, uma transformação da sua vida. A Bíblia fala, irmãos, que aquele que vive na prática do pecado é inimigo de Deus. A Bíblia fala, não sou eu que falo. Uma coisa é o pecado acidental da sua vida. Outra coisa é a prática dissimulada do pecado. A Bíblia diz: esse se tornou inimigo de Deus, amigo do mundo e, portanto, inimigo de Deus. Ah, pastor, mas deixa rolar. E a graça? Aí nós precisamos entender algo que eu tenho falado há muito tempo. A Bíblia, irmãos, o Senhor Jesus sempre chamou: vinde como estás. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, os oprimidos. Vinde a mim, os pecadores, porque eu vou libertá-los. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde como estás. Por isso que você não pode impedir uma pessoa de vir a Jesus de forma nenhuma. Ah, é viciado, ah, é drogado, ah, é prostituta, ah, homossexual, ah, isso, é aquilo, é lésbica, é transexual, é ladrão, é isso, pode ser o que for, irmão. Vinde a mim. A igreja está aqui, irmãos, para estes. A igreja está aqui para receber o povo que precisa de cura, libertação, salvação. Foi por isso que Deus parou lá em Zaqueu e falou: Zaqueu, malandro, desce depressa, hoje eu vou estar lá, vou jantar contigo na tua casa. E todo mundo daquele momento falou: como assim? Eu sou tão santo, sou tão puro, eu sou pastor. O outro falou: sou presbítero. O outro falou: sou intercessor. O outro falou: sou levita. O outro falou: sou músico. O outro falou: sirvo a Deus nas obras sociais. Só que Jesus, quando passa na minha cidade, vai posar na casa do ladrão? E aí, meu irmão? Zaqueu publicano,
cobrador de impostos, usurpava os pobres, roubava o povo. E o Senhor vai na casa do ladrão. Não é assim que a gente falaria? Você não ia falar assim, eu sei que não, irmão. Deus sabe. Eu não ia falar isso, né? É só aquele povo daquela época, a gente não julga assim. Jesus passando aqui vai na casa do ladrão. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia, de todos aqueles aonde ele passou, todos tinham pecado. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e desligados, destituídos estão da minha glória. O pecado, irmãos, faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías fala isso. Pela natureza, irmãos, adâmica em que nós nascemos, a natureza dos filhos de Adão, nós nascemos e crescemos em pecado, até o momento de, através do batismo, através da confissão de um Deus verdadeiro, Senhor da minha vida, não somente Salvador, Senhor da minha vida. Sabe por quê? Outra coisa que a super graça ou falsa graça não ensina, que Deus só pode ser Salvador de quem Ele for Senhor. Está ligado nisso? O que todos querem, um Deus é meu Salvador, porque a cruz é muito forte para nós. A cruz é muito forte para nós. Você vê aquele momento da cruz, o martírio da cruz, o sofrimento de um santo, do Filho do próprio Deus. E aquilo ali é para me salvar, então Jesus é meu Salvador. Só que Jesus só salva quem Ele consegue ser Senhor. E para Ele ser Senhor da sua vida, Senhor é aquele que governa tudo que você é, faz, pensa, sente. Isso é Senhor. Está entendendo isso? É outra coisa que a super graça não explica. A graça está aí para poder nos salvar. Irmãos, Deus não pode ser Salvador daquele que Ele não consegue tocar e transformar a sua vida. Por isso que eu estava dizendo, fecha parênteses, voltamos para o Zaqueu. O Zaqueu estava lá e o Senhor olhou. E o Senhor viu o pastor, viu o presbítero, viu o músico, viu o beato, viu a beata, viu o da obra social, viu o evangelista de rua e viu o Zaqueu. E o Senhor olhou e viu que todos eles tinham pecados. Por quê? Porque aqui nessa noite todos nós temos pecados. Só que o Senhor olhou novamente, olhando, viu todos eles têm pecados. E olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu tem mais pecado ainda do que eles. Só que o Senhor olhou a terceira vez e falou, a maior resposta que eu posso ter, a minha passagem aqui é do maior pecador. Uau! E por isso é na casa dele que eu vou me assentar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor procura homens que consigam dar respostas. Por isso ele foi para a casa do Zaqueu, sentou com Zaqueu, o publicano, e não tocou no seu pecado. E não falou, olha, você está adulterando. E não falou, você está prostituindo. E não falou, você está roubando. E não falou, você como funcionário público está perturbando a lei, defraudando o pobre. Não falou nada. Ele sentou com Zaqueu e disse, a paz do Senhor, meu irmão. E começou a falar para ele, não do seu pecado, mas da verdade. Eis que eu venho sobre vós para trazer libertação, cura e perdão dos pecados. E Jesus começou a ministrar. Irmãos, e com 1 hora de Jesus falando, ele estava assim, ó. E ele disse assim, meu Senhor, eu resolvo mudar de vida. Eu resolvo calcular todo o meu serviço dos últimos anos. E se alguém eu tenho defraudado, como é a minha fama, a qualquer um que eu defraudei, eu decido restituir 4 vezes mais. O Senhor não falou nada até aqui, irmão.
E diz assim: eu quero te servir, te seguir. Darei aos pobres a metade dos meus bens. E o Senhor levantou, e tem gente que fala: não, mas isso aí. E o Senhor levantou e disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque vai vir um pecador aqui sentar aí do seu lado, e às vezes é o adúltero, às vezes é o viciado, às vezes é a prostituta, às vezes é o beberrão, às vezes é o alcoólatra, às vezes, mas depois de uma palavra como essa, ele vai dar uma resposta maior do que a sua, que já ouviu tanta coisa e está cauterizado. Sabe, o Evangelho, as verdades de Deus já não nos tocam em profundidade. Nós já ouvimos tanta coisa, e às vezes a gente fala assim: poxa, foi bênção o culto hoje, hein? Porque hoje a gente ouviu uma coisa diferente. E daí? Para que você quer ouvir algo diferente, se aquilo que você ouve igual, ou que você já sabe, você não obedece? Eu preciso começar obedecendo o que eu já sei, para poder aprender mais. Não adianta eu aprender algo novo, se eu não obedeço algo velho, antigo. Então é o nível de resposta. Mas pela resposta que ele deu, irmãos, ele foi inserido na graça, na salvação. Por quê, irmãos? Porque eu ando a metade, Jesus anda a outra. E é isso que nós precisamos entender. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando se manifestou, falou assim: eu vim não para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Você está entendendo? Eu vim, me manifestei para cumprir a lei. E o Senhor dizia assim, no Antigo Testamento: o Antigo Testamento é o tempo que não tinha graça, é o tempo da lei. Uma mulher ou um homem pego em adultério teria que ser apedrejado até a morte. Essa era a lei. Aí a graça vem e diz assim: não precisa ser constatado o adultério, o ato. Se você olhar e desejar no seu coração, já cometeu adultério. Aí eu pergunto para você: você tem certeza que a graça aliviou a sua vida? Porque a graça, irmãos, veio para passar o pente fino. A graça veio estabelecer um padrão para todo homem e toda mulher. Porque a antiga aliança julgava, irmãos, comportamentos. A nova aliança julga intenções. Na graça são intenções que são julgadas. Você está entendendo? Agora eu pergunto para você, na questão de fé, de obras, como é que é isso, pastor? Como é que funciona isso? Irmãos, a salvação, a sua redenção, a sua salvação, o passaporte para a vida eterna, é por fé ou é pelas obras? O que você me fala? É por fé ou pelas obras? O que é fé? Fé é aquilo que eu creio. Fé é aquilo que eu acredito. Fé é aquilo que é concebido no meu coração, é fé. E obras é aquilo que eu faço. O seu passaporte para a salvação é garantido por fé ou por obras? O que você acha? Fé, obras, fé. Quem acha que é fé, levanta a mão. Abaixa. Quem acha que é obras? Não, irmão, nós estamos com problema aqui. Quem não acha nada? Vamos lá, todo mundo vai entrar. Quem acha que é fé? Irmão, se você não sabe, chuta aí alguma coisa. Quem acha que é fé?
Esse aqui levantou as duas mãos. Ó. Quem acha que é obra? Tem alguém falando o quê? Alguém falou? As duas. As duas. Quem acha que é as duas? Porque fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Mas então como é que a gente faz, pastor? A Bíblia me confundiu. É com fé ou é sem fé? É com fé e com obra ou pode ser sem obra? Como é que funciona isso? Abra sua Bíblia aí, rapidinho. Efésios 2, verso 8 diz assim. Efésios 2, verso 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Uau! Porque pela graça nós somos salvos. Essa graça é Cristo. Por meio de Cristo nós somos salvos. Por meio, qual que é o meio que é usado? Qual que é o meio que é usado para poder então ser inserido na salvação? A fé. E isto não vem de vós. Então se está falando que isso não vem de vós, então não depende da sua obra, depende da sua fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom, irmãos, carisma. A palavra dom significa presente. É dom de Deus. É favor imerecido. É aquilo que você recebe sem merecer. O que nós merecíamos é a morte na cruz pelo pecado. Mas Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade e morreu em nosso lugar. E Ele é a graça. E por meio dessa graça, por meio dEle, quando cremos por fé que Ele é o nosso Senhor, Ele se torna também o nosso Salvador. Uau! Aí a Bíblia diz assim também, não vem das obras. Eita, quebrou a gente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras. E aí, meu irmão, você leu aí? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Existe salvação pela fé sem andar nas boas obras? Irmãos, o texto está condicionando uma coisa com a outra. E nós precisamos aprender, irmãos, a interpretar a Bíblia. O mesmo texto do mesmo apóstolo está dizendo, é por fé. É por fé. É por fé que nós somos inseridos num contexto de salvação. Mas sabe como nós permanecemos nesse contexto? Pelas nossas obras que serão provadas pelo fogo. Então você pode crer no que você quiser, até mesmo em Jesus, crer com toda a sua força. Se as suas obras não estão de acordo com aquilo que você crê, é fogo. É fogo, irmão, eterno ainda. Olha lá, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, a nossa nova natureza. Ó, saímos da natureza adâmica e entramos na natureza em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos recriados pela graça. Nós fomos recriados por Cristo com o objetivo: andar nas boas obras, as quais Deus preparou para que todo homem possa andar nela. Está entendendo isso? Aí já vem um outro texto. Por isso que algumas pessoas acham que Paulo
e Tiago estão brigando, porque Tiago diz assim, joga Tiago para nós, Tiago 2. Os que acreditam na supergraça, irmãos, tem esse texto aí de Efésios, sabe, como a sua bandeira. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso é dom de Deus. Aí vem o Tiago lá e diz assim, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí eu já estou mostrando para você que aquilo que eu acabei de falar também está na Bíblia. Para você não falar, isso aí é a interpretação do pastor, ele que acha que é assim. Eu já estou mostrando para você outro apóstolo, que está dizendo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Está perguntando. E ele vai colocar aí a sua tese. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupas e necessitados de alimento no seu dia a dia, e qualquer de nós lhe disser, vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Se alguém disser para eles, vá em paz, eu vou orar por você. Contudo, sem lhe dar para o corpo o que é necessário, qual é o proveito disso? Aí ele está falando de uma necessidade física, comida, bebida, vestuário. Agora ele vem para a parte espiritual, verso 16. E qualquer dentre vós que lhes disser, não, 17, perdão. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí, querido, você vê o texto de Efésios de Paulo e vê o texto de Tiago e fala, pá, meu. Porque um diz que a salvação é pela fé, o outro fala que sem obra a fé é morta, então para onde que eu vou? Vai para a terceira opção. Seja pleno, completo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras feitas pela fé. Crês tu que Deus é um só? Ele pergunta. Faz bem, até os demônios creem e tremem. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Olha o que Tiago está dizendo, querido. Você crê que Deus é soberano, que Deus é um só? Ou seja, você tem fé para crer nisso? Tem, o diabo também tem. E aí, irmão? Está aí na sua Bíblia? Tiago chama os apóstolos para a briga e fala, você crê, você tem muita fé que Deus é Deus, Criador, Libertador, Salvador, você crê nisso, acredita? Eu creio, o diabo também crê. Só que a diferença entre nós e o diabo são as obras. Porque a fé não nos diferencia. Olha aí. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Está perguntando. Aí ele vai botar a sua tese. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Faz uma pergunta. Verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. São por obras que a fé se consuma. Verso 23, detalhes do texto. E se cumpriu a escritura, a qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ele está dizendo, Abraão não foi chamado amigo de Deus porque creu que Deus era Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque Deus pediu Isaque e ele entregou.
Nós só precisamos, irmãos, aprender a estudar, a interpretar a palavra. Como eu tenho dito, para a gente não ficar, irmãos, debatendo o que não tem debate. E diz assim, verso 24: verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Deixa eu ver aqui. Vejam que uma pessoa é justificada, ou seja, salva por obras e não apenas pela fé. Ou seja, irmãos, agora ele fechou. Ou seja, Tiago está falando, a salvação é pelas obras. Está escrito aí na sua Bíblia também? 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, o que é a questão? A fé, o que é a questão? A fé, irmãos, é a partida. Porque não vai existir uma coisa sem outra. A fé é a partida. A fé é o ponto de partida. O que Paulo está dizendo, o que Paulo fala não contradiz Tiago, e o que Tiago diz não contradiz Paulo. Como assim, pastor? Paulo está dizendo que tudo começa por fé. Não adianta você fazer obras se você não tem fé em Deus. Aí você se torna assistencialista e fora do propósito. Então, se você tiver todas as boas obras, sem a fé num Deus Salvador e Senhor, você vai para o inferno. Então, não adianta obras sem fé. Tudo parte da fé. Está falando de um início. Só que Tiago está falando que as obras dão o que? Permanência. Você permanece na salvação que você acabou de entrar a partir da fé, caminhando nas boas obras. Então um não está, irmãos, contrapondo o outro. Sabe o que acontece? Paulo versus Tiago. O que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é a fé sem obras. Paulo versus Tiago. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão e fora do propósito. Tiago apela à necessidade das obras após a conversão e dentro do propósito. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. E essa é a palavra de Deus, que ninguém contradiz ninguém. É nós que não sabemos entender. Você está entendendo, irmãos? Que sem as obras não há justificação, não há salvação. Então, irmãos, aquele homem que vem para a igreja uma vida inteira e não obedece em práticas à palavra, irá para o fogo. Pastor, não é pastor, irmão, briga com a Bíblia. Vamos lá para a gente encerrar. Eu quero mostrar para você um texto aqui. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler isso aqui e o próprio texto vai se explicando. 1 Coríntios 3. Diz a palavra de Deus assim: irmãos, 1 Coríntios 3, Paulo dizendo: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Agora você vai ver o mesmo Paulo
Eu vou explicar para você que o mesmo Paulo que diz que a salvação é pela fé, ele vai falar aqui sobre as obras. Então, irmãos, qual é o nosso problema? Ficar num versículo só. Por que você crê nisso? Está na Bíblia, está aqui. Opa, peraí. Está aí? Mas você leu a Bíblia inteira ou só leu esse versículo aí? Você precisa entender o contexto, irmãos. Primeiro do capítulo, depois do livro, depois da Bíblia. Não adianta você pegar, irmãos, um texto fora de contexto, que é um pretexto para aquilo que você quer acreditar e que não é verdade. É um sofisma. Nós precisamos crer. Olha lá, Paulo dizendo. Primeiro ele começa assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Irmãos, bem que eu queria falar a vocês em espírito, mas não consegui, tive que falar na carne, porque vocês são como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não consegui lhe dar alimento sólido, pois vocês não estavam em condições ainda de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Passa um pouquinho, verso 6, diz assim. Estava tendo contendas, briga na igreja, e Paulo diz assim no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Por que Paulo está exortando essa igreja? A igreja aqui de Corinto. Por que Paulo está exortando? Porque eles estavam brigando, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro a pregação do pastor Paulo. Eu já prefiro a de Apolo. Um fala mais brando, outro grita mais. Quando é o fulano eu não vou. Aí Paulo falou, para com isso. Vocês estão parecendo menino, brigando por coisas que não faz sentido algum. Aí ele chega no verso 7, diz assim, olha, no verso 6, eu plantei, ou seja, eu comecei a igreja, Apolo regou, Apolo veio e trabalhou em cima do meu plantio, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que nem o que planta, que sou eu, e nem o que regou, que é Apolo, mas unicamente Deus efetua o crescimento. Ele está dizendo, nem Apolo é alguma coisa, nem eu sou nada, tudo é dele, tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele. E a igreja precisa entender. Aí o verso 8 diz assim, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Então cada um recebe a recompensa pelo seu trabalho. Aí Paulo já está falando, é preciso trabalhar, é preciso obras, é preciso mudança. Fala comigo, é preciso mudança. Não há evangelho sem mudança. Não há evangelho, irmãos, sem manifestar atos de justiça. Não há evangelho fora de uma prática e de uma vida pautada na palavra. Aí ele continua dizendo assim, quero ir lá no verso 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento ou alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, não se pode colocar outro fundamento. O alicerce, a fundação é Cristo. Mas nós devemos edificar sobre esse fundamento. Aí diz assim, verso 12. Se alguém edifica, se alguém constrói sobre esse fundamento, usando ouro, usando prata e usando pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Pronto, Paulo está dizendo, irmãos, o fundamento, a base é a palavra, é a escritura, é Cristo. Por quê, irmãos? Porque Cristo é a palavra. O fundamento é Cristo, o fundamento é a escritura, o fundamento, a fundação da construção é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Mas ele vai dizer, tem que construir sobre o fundamento. Não adianta somente conhecer o fundamento.
Eu conheço o fundamento, eu vi o fundamento, eu sei sobre o fundamento. Não, construa sobre ele. Ou seja, há necessidade de obras. Aí o que diz aqui? O que vai ser construído sobre o fundamento? Se alguém constrói sobre esse fundamento ouro, prata, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O que você está construindo, irmão, sobre o fundamento? Sobre a palavra, sobre a escritura, sobre aquilo que você ouve a cada domingo. O que você está edificando em cima disso? O que isso mudou na sua vida? Qual a diferença que isso fez? O que você já deixou desde o momento que você começou a caminhar com Jesus? O que você já começou a fazer? O que você já sabe, decidiu abrir mão, ou decidiu lutar por aquilo que é santo? Qual é a sua construção? Você constrói uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou de feno, de palha? Aí ele vai dizer o que vai acontecer. O Paulo diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 13. Sua obra será mostrada. Sua obra será mostrada. Sua obra será mostrada. No original sua obra será aferida. Sua obra será avaliada. Que obra? A sua obra, que você está edificando sobre a palavra, sobre o fundamento. Como que será provada? Sua obra será provada, porque o dia trará a luz, nada ficará encoberto. O dia trará a luz. Esse dia com letra maiúscula, irmãos, é o dia, é o sol da justiça. Esse dia, irmãos, esse dia é o próprio Deus. O dia o Senhor trará a luz, pois será as suas obras reveladas pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quem está falando isso? Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, que diz que a salvação é por obras. Não tem nada contradizendo aqui, irmão. Mas não sei o que, irmão, vai ler a Bíblia inteira antes de falar bobagem. As pessoas querem discutir, irmãos, baseado num capítulo. Por isso que consegue discutir com quem não sabe. Vai ler a Bíblia inteira, irmão, para você saber o que você está falando. Paulo nunca disse que salvação é só por fé. Está aqui, escrito aqui. Está aí o fundamento, e sobre esse fundamento, você, igreja, você, filho meu, servo meu, meu amigo, homem de Deus, mulher de Deus, precisa construir sobre esse fundamento. E construa, porque eu venho, sem demora, a avaliar o que foi construído. Se o que está sendo construído é de ouro, é de prata, pedra preciosa, ou se é de palha, de feno. E como que eu venho avaliar? Eu venho com maçarico. Eu venho com fogo e ponho fogo em cima da sua edificação. Eu meto fogo do Espírito, fogo da verdade, fogo da justiça em cima da sua construção. Por quê? Verso 14: se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá galardão. Esse receberá recompensa. É condicional, meu irmão, e não é pastor Douglas radical que fala, não. É a escritura. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Não é teologia, não é blá blá blá, livro, é a Bíblia. Se aquilo que alguém edificou, depois de ser provado pelo fogo, permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construir, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá enorme prejuízo. Olha só que legal. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Como, pastor? Agora bagunçou a minha cabeça.
Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Toda obra será aprovada. Por que está dizendo que alguém vai escapar aqui? Porque primeiro, ela tem o fundamento. O fundamento é correto. E esse fundamento é a fé. E esse fundamento é a fé em Jesus. Esse fundamento é a fé em Jesus. Então ela partiu do lugar correto. E ela começou a edificar alguma coisa. Então quer dizer, não ficou só na fé. Porque segundo Tiago, não existe salvação, justificação só na fé. Ou seja, a construção saiu do lugar, mas não foi uma construção perfeita. Não foi uma construção como poderia ter sido. E o Senhor falou, você vai entrar chamuscado, queimado, fedendo fumaça, mas você vai entrar. Está escrito aí como alguém que escapa pelo juízo. Mas se a sua construção é de ouro, quando eu colocar fogo nela, ela se purifica. Porque o ouro, quanto mais fogo, mais puro é. Quanto mais fogo, mais puro é. Quanto mais fogo, mais puro é. Mais ele brilha, mais ele aparece. O Senhor vai falar, vinde, amados de meu Pai, entre na bodas que está preparado a vocês, antes da fundação do mundo. Receba galardão. Eu quero dizer para você, irmãos, que nem no céu existe socialismo, que nem no céu existe comunismo. Porque se você acha que todo mundo que vai ser salvo no céu vai ser igual, bobagem. A Bíblia diz que os galardões são diferentes, porque depende da sua construção. Está entendendo isso? Nem no céu, irmãos, é tudo igual. Quem entrou lá, irmãos, vão ter esses. Os com a coroa com uma pedra só, ou com as coroas com 2, com 3, com 4 pedras. Os lugares celestiais. Haja visto, irmãos, que os 12 do Cordeiro vão estar em 12 tronos. Você está entendendo isso? Se você tiver fé, é o fundamento correto, e partir nas obras e começar a construção, e no momento da prova a sua construção não for tão perfeita, talvez você escape pelo fogo. Sabe de uma coisa? Eu não sou nem bobo de querer entrar nessa. Tô fora, irmão, não sou burro. Vou falar assim, rasgado com você. Sabe por quê, irmãos? Eu já ouvi muita gente falar assim, pastor, se eu entrar, posso entrar queimado, rasgado, chamuscado. Se eu entrar já tá bom. Pois é, você está na linha fina dos que vão entrar e dos que não vão. E eu não quero, irmão, nesse dia estar lá. Eu quero ter certeza, irmão, eu estou lá na frente. Eu quero ter certeza do meu passaporte garimpado. Se Jesus voltar hoje, irmãos, eu vou para a eternidade. Se Ele voltar amanhã, eu vou para a eternidade. Eu vivo por isso, para isso. Eu vou para a eternidade. Eu não vou ficar construindo obra de palha, obra de feno, com um pé no mundo, um pé na igreja, no pecado e na graça. Para quê? Para Jesus vir e eu ficar lá no final da fila. Agora está aqui os críticos da história. Vamos passar o pente fino e ver quem preenche a última vaga. Para cá, diabo, sai dali. Eu não quero última vaga para nada, irmãos. Eu quero garantir com dignidade a minha carreira. Paulo sentou depois de escrever isso e diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Já está pronto para mim o meu galardão que me espera. Propósito, sabe para que veio? Na plenitude daquilo que foi chamado. Eu vou ficar lá. O texto fala assim da Bíblia: olha, quem crer e for batizado será salvo. Aí o segundo diz assim: quem não crer já está condenado. Aí vem uns assim e fala: pastor, ó, o texto fala quem crê e for batizado será salvo. Mas aqui não diz quem não crê e não for batizado. Diz quem não crê. Aí eu falo: infeliz, te custa mergulhar, te custa
entrar numa água e declarar que Jesus é seu Senhor, você vai ficar para o último dia esperando para ver o que funciona nessa palavra. Se é quem crê e for batizado é salvo, mas se eu creio e não fui batizado, será que eu vou ser também? Eu sei lá se você vai ser, irmão, eu sei que eu vou ser. E você vai ficar esperando para saber se é ou não é, e se der errado, querido. Aí você vai olhar, irmãos, é um pote de fogo queimando, vai falar, poxa, aquele lá era bem mais bonito. Irmão, a gente brinca, mas é a verdadeira verdade, séria. Para que eu vou ficar sabe, me pegando em pequenas coisas da palavra? Quem crê for batizado será salvo. Então eu estou lá na primeira linha, eu creio e sou batizado e sou salvo. Quem não crê se vira para lá, eu creio. Quem não crê, irmãos, vai responder diante de Deus. Quem crê e não for batizado também vai responder. Eu sei que eu vou fazer, irmãos, tudo no talo, até onde eu posso ir. Porque eu não quero, irmãos, entrar na salvação como alguém que escapa pelo fogo, queimado, chamuscado, cabelo assim, sabe? Fedendo fumaça, fala, cara, quase que você não entra, pegou a última vaga. Porque suas obras, você tinha fé, você tinha fundamento, você até começou a construir, só que ou construçãozinha fraca, de palha e feno e o fogo, quase que você fica, hein? Tá entendendo? E aí? O que nós vamos fazer? Quero encerrar com você. Lendo esse último texto, não precisa explicar, o texto já diz por si só. O mesmo Paulo, Hebreus, foi escrito por Paulo, pelo menos é o que a maioria dos teólogos defende. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: por isso, Hebreus 10, 35, por isso, não abram mão da confiança. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ou seja, tem recompensa. Próximo versículo diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É condicional, querido. O que é a falsa graça? Eu aceitei Jesus, minha vida está tudo certo agora, irmão. É só sentar, cruzar a perna para cima, tomar água de coco, ir na praia, ir no culto uma vez no mês, pega a ceia e Jesus está arrebentando. Olha o que Hebreus diz, o mesmo Paulo dizendo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Pastor, o que é a vontade de Deus, irmãos? O cumprimento da Escritura. Recebam o que Ele prometeu. Então só recebe o que Ele prometeu. E o que é que Ele prometeu? O que Jesus prometeu é muito mais do que abundância, é muito mais do que bênção, é muito mais do que bens nessa terra. O que Ele prometeu é a vida eterna. E sabe como é que você vai conquistar a vida eterna? Quando tiver feito a vontade do Senhor. Pois em breve, muito em breve, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Meu Jesus está voltando. Meu Deus, Ele voltará e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Olha o que diz, irmãos, olha o outro versículo: mas o meu justo viverá pela fé. Olha Paulo dizendo de novo. Aí você fala: olha a fé aí, pastor. Sim, não acabou o versículo. O meu justo viverá pela fé. Porque o que a fé vai levá-lo a fazer? Não recuar. Porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como que eu recuo, irmãos? Deixando de edificar. Como eu recuo, irmãos? Deixando de praticar boas obras. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem
e são salvos. Se ele retroceder, a minha alma nele não tem prazer. Irmãos, evangelho é coisa para macho, para homem e para mulher. Evangelho, irmãos, vida cristã é coisa para gente grande. Que fique isso nessa manhã, apenas uma pincelada, que talvez a gente possa em outros momentos falar mais sobre o assunto, mas pela fé, Efésios, Paulo diz, pela fé é a partida. Não adianta obras sem a fé em Cristo Jesus. Senão você se torna um assistencialista. Senão você entra no espiritismo, irmãos, é o entendimento. O que acontece? Se você não tiver fé em Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada, porque Ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. O original da Bíblia é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, irmãos, o que é a fé? Você sai dele e volta para ele. Ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei de todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso que ele é alfa e ômega, princípio e fim, porque tudo começa nele e termina nele. Por isso que a nossa fé sai dele e volta para ele. Por isso, irmãos, que a fé é a partida para a salvação. Só que as obras, as boas obras, construir sobre o fundamento da fé, me faz permanecer. E o fogo vem provar as nossas obras. E quando aquilo que você constrói permanece, vinde benditos de meu Pai, suas obras serão provadas pelo fogo. Suas atitudes, suas mudanças, suas renúncias, suas escolhas serão provadas pelo fogo. Essa é a edificação de uma casa espiritual. Agora, se eu tenho fé, irmãos, eu já tenho fundamento. Mas se eu não construir nada por meio da fé, a minha vida inteira numa igreja, eu não mudei nada, eu não fiz nada, eu apenas criei. Quando o Senhor vem provar, suas obras não tenham que ser provado, querido. Então nem como queimado você consegue entrar. Entendendo que não há contradição aqui. Amém? Então, o terceiro grupo aqui, o que estava certo, a salvação é pela fé e pelas obras. Pela fé eu sou inserido, pelas obras eu permaneço até o fim e recebo a coroa da vida. Porque eu posso, irmãos, entrar na salvação por meio da fé e perder a salvação por falta de obras, por falta de não ter estabelecido nada, por falta do meu Senhor vir e ver que tudo que eu fiz nessa vida não está de acordo, as minhas obras não estão de acordo com a minha fé. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar.